Quando eles ouvem essa profecia, essas palavras de juízo, as vítimas de violência, oprimidas, como que entregam as suas vidas, o seu futuro e o futuro dos seus opressores nas mãos de Deus. Hoje nós voltamos a Jeremias. Vocês podem observar, acho que no slide, quando a gente tiver aí, que essa é a mensagem, na verdade, de número 39 dessa série em Jeremias. E é a penúltima. Vai faltar uma depois dessa, e com a próxima mensagem nós vamos ter percorrido do início ao fim todo o livro do profeta Jeremias em 40 mensagens. Olha, foi com certeza a mais longa série que eu já fiz na igreja. Vocês tiveram que aturar aí o profeta Jeremias por um longo tempo. Para mim, uma experiência muito marcante. Ontem eu estava conversando com alguém que às vezes quando a gente faz uma série, uma das coisas que, de uma certa maneira, nós somos empurrados a fazer é que nós não escolhemos, né, a passagem. Você vai pregando na sequência. E aí você tem aqueles textos inspiradores, bonitos, poéticos, cheios de esperança, e vocês chegam a alguns capítulos como os de hoje, juízos sobre a Babilônia, né? Aí você fala assim, gente, como que eu vou pregar, né, sobre isso? Ou como a anterior, se vocês vão se lembrar, era os juízos sobre as nações, né? E a beleza é que quando a gente examina essas porções das escrituras que talvez a gente não está muito acostumado, a gente vai percebendo detalhes e riquezas muito especiais e entendendo por que elas ficaram registradas lá para a gente, para o povo naquela época que estava no exílio e para a gente hoje. A minha oração é que seja assim de novo quando a gente examina os capítulos 50 e 51 de Jeremias. Nós vamos ler alguns versos aqui desses dois capítulos, quando nós entramos agora a meditar na passagem. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor deu ao profeta Jeremias esta mensagem acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem a todo mundo, não escondam nada. Levantem uma bandeira para proclamar a todos que a Babilônia cairá. Suas imagens e seus ídolos serão despedaçados. Seus deuses Bel e Merodach sofrerão completa humilhação. Porque do norte uma nação virá e trará tamanha destruição que ninguém voltará a habitar ali. Tudo desaparecerá. Tanto pessoas como animais fugirão. Agora, porém, fujam da Babilônia. Saiam da terra dos babilônios. Como bodes que vão adiante do rebanho, guiem meu povo de volta para casa. Pois estou levantando um exército de grandes nações do norte. Unirão forças para atacar a Babilônia e a conquistarão. As flechas do inimigo serão certeiras, irão direto para o alvo. A Babilônia será saqueada, até que os saqueadores estejam cheios de despojos. Eu, o Senhor, falei. A terra tremerá com a queda da Babilônia, e por todo o mundo se ouvirá seu grito de desespero. O mar se levantou sobre a Babilônia, está coberto de ondas violentas. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós reconhecemos que a tua palavra, assim como ela foi um tesouro precioso do Senhor para o teu povo no passado, quando primeiro a recebeu, a ouviu, também é um tesouro precioso para nós hoje. Pedimos que o mesmo Espírito que esteja no passado, falando através do profeta e ajudando o povo a entender essa mensagem, também esteja presente com a gente hoje, quando abrimos e meditamos juntos na tua palavra. Fala de novo aos nossos corações, pelo poder do teu Espírito, e que o mesmo Espírito nos ajude
preparando o nosso coração, nossos ouvidos, nossas vidas, para receber Tua palavra e para estarmos abertos à transformação que o Senhor quer operar em nós, a partir da Tua palavra. Assim te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Vou começar a mensagem hoje com um quiz. Né? O que é um quiz? Né? Tá ligado? O que é? É uma pergunta, vocês têm que adivinhar a resposta, tá bom? A pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: qual seria uma das obras de arte japonesa mais conhecidas da história? Qual é uma das obras de arte japonesas mais conhecidas na história? Eu acho que o Manuel Isaías falou alguma coisa ali. A onda, viu? O Manuel Isaías, toda a sua herança japonesa. Obrigado, Manuel Isaías. E é essa, a grande onda de Nakagawa, ou também popularmente conhecida como o Manuel Isaías falou, às vezes ela é referida só como a onda. Há detalhes muito interessantes nessa obra que é do século XIX. As grandes ondas, em especial essa, que é a grande onda, em cuja crista da onda aparecem como que garras ameaçadoras. Os barcos ali, vocês prestem atenção que tem barco ali no meio, né? Tem os barcos típicos daquela região de Nakagawa, dos pescadores no meio dessas ondas. O majestoso Monte Fuji ao fundo, ainda que, por conta da perspectiva, é interessante que o grande Monte Fuji parece pequeno diante da enorme onda que aparece no primeiro plano. Sabemos que com a arte há diferentes significados que as pessoas veem à obra e atribuem à obra, e claro, com essa obra da onda não vai ser diferente, né? Você vai ler, né, ao longo dos anos, desde metade do século XIX, quando ela apareceu, é uma xilogravura, né? Quem tem interesse com placas de madeira e tudo mais, tem toda a história interessante de como essa arte do período Edo aí da história japonesa. Algumas pessoas vão olhar o quadro e vão falar sobre o poder da natureza, né? Ou o equilíbrio no meio do caos, a estabilidade representada ao fundo pelo Monte Fuji. No meu caso, eu me lembrei dessa obra quando eu estava lendo Jeremias 50 e 51. Ao ler a obra de Jeremias, eu me lembrei desse quadro, dessa obra, mais pelo aspecto do juízo, da devastação, da grande força que vem como uma onda para trazer esse juízo. Como nessa passagem em Jeremias 51, verso 42, que nós lemos ao princípio. O mar se levantou sobre a Babilônia. Ela está coberta de ondas violentas. Mas eu reconheço que muitos outros verão o quadro, já viram o quadro de diferentes maneiras, né? E isso é parte da nossa maneira de interagir com a arte, é bonito isso. Aliás, eu vou comentar com vocês e mostrar alguma coisa, que a quantidade de reproduções, aliás, é uma obra já de domínio público, porque é do século XIX, e depois, então, muitas pessoas começaram a fazer reproduções ao longo da história de diferentes maneiras, ou variações dessa grande onda, né? Incluindo algumas que ficaram assim, apareceram na cultura popular. E eu mostro a seguir algumas delas, reproduções que apareceram na cultura popular. Uma delas é Godzilla enfrentando a grande onda. Ou a turma jovem aí, olha, Pokémon, né? E Pikachu surfando aí a grande onda. Ou talvez, se vocês estão com fome, né, tem a cantina missionária,
A grande onda comendo cookies. São cookies ali que aparecem no meio da onda, tá bom? Ou se vocês gostam desse tipo de coisa, né? A gente é uma grande onda feita de Lego. Olha só que bacana, né? Deve dar trabalho montar isso daí, né? Com Lego, mas é interessante. A primeira vez que eu me lembro de ver vários desses quadros inspirados na grande onda de Nakagawa foi numa exposição sobre cultura japonesa e mangá que eu, a Juju e a Caro visitamos lá no Uruguai. Nessa visita, 10 anos, coisa de 10 anos atrás, as meninas, inclusive, capturaram em foto a minha reação diante de um desses quadros das ondas, né? Vamos ver, olha aí. Tudo bem, talvez seja um pouquinho teatral, mas é que eu queria, né, registrar, as meninas me ajudaram para registrar a minha reação do impacto daquelas imagens. Aliás, tinha uma outra que estava excelente, que era da Carolina. Mas, lá em casa, se vocês acham que Xandão usa de censura, a Carolina é mais dura que Xandão e censurou, não deixou trazer a foto dela aqui para a mensagem. Aí vocês podem perguntar para ela. Tá boa, viu? Pergunta para ela, pede para ela depois. Com essas coisas, alguns podiam dizer, puxa, Ricardo, mas a mensagem hoje não é sobre juízo. Por que olhar isso, a arte, ou até ter um aspecto meio, né, tentativo de ser cômico aqui, divertido nessa introdução? E talvez minha resposta para essa pergunta seria que quando a gente lê capítulos como Jeremias 50 e 51, eles são muito fortes, eles de muitas maneiras são como que um soco no estômago da gente. Façam esse exercício. Eu recomendo ler os 2 capítulos em uma só sentada, e talvez você fazer mais de uma vez essa leitura dos capítulos 50 e 51. E depois ficar pensando, né? Por que tudo isso? Por que essa riqueza de detalhes sobre o juízo e as repetições acerca do juízo sobre a Babilônia, né? Talvez cada um reage de uma maneira diferente diante de situações incômodas, ou textos incômodos nesse caso, né? Eu reconheço que a minha própria maneira de reagir, com frequência, é com humor, às vezes com sarcasmo ou com ironia. O que eu reconheço não ajuda muito. Então estão lá, né, Ruth e as meninas discutindo e tendo aquele entrevero todo lá em casa, e eu não resisto e eu faço um comentário sarcástico, né, irônico. Acho que a tensão da discussão às vezes me deixa um pouco incômodo e eu uso da ironia, sarcasmo. Quem se identifica com isso, né, depois me dá um abraço e tudo mais. Tal. Mas eu sei que não funciona para todos, nem estou aqui para defender que essa seja a melhor maneira, mas pelo menos explico isso no caso de a informação ajudar alguns a entender melhor essa introdução aos pesados, mas iluminadores capítulos de Jeremias 50 e 51. Vamos lá, o que acontece nesse texto? Primeiro, essa dimensão de que o juízo virá. Nesses capítulos há uma linguagem muito forte sobre juízo. E é muito interessante porque logo no início, no capítulo 50, há o reconhecimento de que o juízo para o povo de Israel, ele veio primeiro, antes do juízo sobre a Babilônia, e veio por conta dessa dimensão da culpa do povo. Ou seja, eles, primeiro, antes da Babilônia, o povo de Israel estava sofrendo o exílio por causa da sua própria responsabilidade, da sua própria culpa. Como, por exemplo, nessa passagem, meu povo tem sido como ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram desviar do caminho e as soltaram nos montes. Elas perderam o rumo e não lembram como voltar para o curral.
Todos que as encontraram as devoraram. Seus inimigos disseram: não fizemos nada de errado ao atacá-las, pois pecaram contra o Senhor, seu verdadeiro lugar de descanso, a esperança dos seus antepassados. O que não deixa de ser uma ironia, que são os próprios inimigos que estão dizendo que atacaram a Israel, o povo de Israel, por causa do pecado deles, contra o Senhor deles, que não era o Senhor dos inimigos. Aqueles que deveriam cuidar, instruir, na verdade, as desviaram. Os seus pastores as fizeram desviar do caminho. E por isso, por causa do seu pecado, elas estão sofrendo juízo na Babilônia. E aí a linguagem do juízo muda e passa a recair agora, no restante do capítulo e no seguinte, em um juízo sobre a Babilônia. E a linguagem é impressionante. A Babilônia cairá, ela será destruída, ela será saqueada, ela ficará vazia, ninguém ficará nela, haverá estrondo de grande destruição, que grande aflição a espera. Ler o que acontecerá com a Babilônia chega a ser chocante, mesmo para quem não tem simpatias pela Babilônia. Aqui há claramente nesses capítulos uma certeza de que no devido tempo, esse juízo, esse terrível castigo seguramente virá sobre a Babilônia. Quais são alguns aspectos desse juízo que aparecem no texto? Há claramente uma dimensão de que é o Senhor que entrará esse juízo. Não vem de outro lado, é o Senhor mesmo que está trazendo esse juízo. E que esse juízo é realizado no sentido de uma retribuição divina. E repete essa verdade da palavra de que a vingança, ela é do Senhor. Ela pertence ao Senhor e Ele o fará. Está bem clara também a mensagem de que o juízo sobre a Babilônia lhes virá por causa dos seus ídolos. Eles serão destruídos. Por que tudo isso acontecerá? Porque toda a terra se encheu de ídolos e o povo está enlouquecido por eles. Seus ídolos serão completamente destruídos. Suas imagens e seus ídolos serão despedaçados. Seus deuses Bel e Merodach sofrerão completa humilhação. E também vemos essa afirmação aqui, que é muito comum nos profetas ou nos salmos: os ídolos são inúteis. Os ídolos são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas, serão todos destruídos. Mas há uma dimensão de que a arrogância, ela também será castigada. Jeremias nos diz que a Babilônia lutou contra o Senhor, desafiou o Senhor. Também nos afirma que, mais de uma vez, que o povo da Babilônia era um povo arrogante, era um povo insolente. Os impérios são assim. Os impérios confiam na força do seu poder. Eles se acham tão certos que usam do seu poderio militar, da sua capacidade destrutiva, para ameaçar, oprimir, controlar. Todos os impérios ao longo da história fizeram isso. E aqui há um juízo claro que o império da Babilônia, arrogante, insolente, chegará a sua hora. Sofrerá um juízo nas mãos de Deus. E ainda assim, em todas essas descrições do juízo sobre a Babilônia, há algumas afirmações ou detalhes que nos surpreendem, que nos fazem ficar pensativos. Vejamos esse ponto, que é sobre essas surpresas e ambiguidades que aparecem no texto. Ao final do capítulo 51, há uma informação de teor histórico, cronológico. Vocês lembram, quem está acostumado aqui ouvindo as mensagens anteriores de Jeremias nunca está a sequência dos capítulos nunca é cronológica, né?
E às vezes você fica assim, gente, mas por que? Isso aqui já não aconteceu antes, como que é, tudo mais, tal. Então, você tem que prestar atenção em alguns detalhes que ele dá, o autor, para você se localizar na cronologia dos eventos. E um detalhe no final do capítulo 51 pode nos deixar um pouco surpresos. Nós somos informados que essas profecias sobre a Babilônia são escritas e enviadas para a Babilônia no mesmo ano em que Jeremias escreveu aquela famosa carta aos exilados no capítulo 29 de Jeremias. Pouco depois da primeira deportação ao exílio, possivelmente ano 594 a.C., essas profecias do capítulo 50 e 51 são ditas, proferidas e enviadas para a Babilônia no mesmo ano da carta de Jeremias 29. Agora, eu sei que eu falo da Jeremias 29 com essa coisa, tão com familiaridade, mas eu explico. Jeremias 29 é um dos capítulos, se a gente pode, né? Eu não sei se pode, viu, Zé? Mas não sei se pode, mas se pode, é um dos capítulos preferidos meus da Bíblia. Tá? Se puder, tá bom? Eu gosto muito. O pessoal sabe que eu gosto, que até já me deram um quadro com um versículo de Jeremias 29 que eu tenho no meu escritório em casa. Possivelmente Jeremias 29 é um dos capítulos que eu mais tenha pregado sobre, de texto das escrituras que eu mais preguei na vida, Jeremias 29 possivelmente é o campeão. Eu mais vezes preguei sobre Jeremias 29 do que qualquer outra passagem das escrituras. Mas, gente, sabe de uma coisa? Eu nunca antes havia pregado sobre Jeremias 50 e 51. Enviadas por Deus através de Jeremias no mesmo ano. Claro que eu fiquei assim, pensativo em casa, né? Eu fiquei assim, gente, por que será que eu preguei tanto sobre um e nunca sobre o outro? Cada um vai ter a sua reação para pensar mais sobre isso. Mas assim, como eu estou falando de Jeremias 29, vamos refrescar a memória. O que é isso? É aquela carta bonita que ele manda para o pessoal no exílio, que ele fala coisas do tipo, vocês que estão no exílio, construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem, casem-se e tenham filhos. Se eu quiser, eu quero ser avô, né? Isso eu tô capítulo também, Zé. Casem-se e tenham filhos, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Era a carta em que Jeremias disse para os exilados da Babilônia, ei, vocês que estão exilados na Babilônia, busquem a paz, a prosperidade, busquem o bem, que é, nas muitas traduções em português, a maneira como se busca traduzir busquem o shalom da terra para a qual eu os enviei para o exílio. Busquem o shalom dessa terra, da Babilônia. Busquem o shalom desse povo, dessa nação, para onde eu os enviei. E aí, nos capítulos 50 e 51, que a gente lê, quando a gente lê, temos várias vezes, qual que é a mensagem no capítulo 50 e 51? Fujam da Babilônia. Saiam da terra dos babilônios. Hoje estava bom aquele meme do John Travolta, né? Mas eu vou usar um meme da linguagem, um meme mineiro. Eu diria assim, why? Mas eu não... Me ajuda aqui, Senhor, eu quero entender. É para construir casa, plantar pomar, casar, ter filhos, buscar o bem desse lugar onde eu estou, ou é para fugir desse lugar? Me ajuda aí, Senhor. E, de repente, a melhor coisa era parar o sermão aqui, enviar todo mundo para casa. E aí, vamos pensar sobre isso, ter toda semana, para ficar pensando por que essas duas coisas estão aparecendo nas escrituras aqui. Mas como eu sofro de ansiedade, ou seja, sou uma pessoa ansiosa, eu não consigo, às vezes, lidar muito com uma coisa não resolvida, eu vou tentar explicar algo, pelo menos,
e ainda que melhores respostas possam vir depois da gente meditar, cada um de nós, mais sobre isso, mas tentar entender o que está acontecendo. Eu, pessoalmente, creio que as duas mensagens, a carta de Jeremias 29, para que perseverem, façam o que de melhor vocês puderem na situação difícil que se encontram. E a profecia difícil dos capítulos 50 e 51 são ambas verdades complementares do que o Senhor está fazendo na história. Ou seja, é verdade que eles não deviam ficar reclamando o tempo todo. É verdade que eles não deviam acreditar nos falsos profetas que diziam que aquele exílio seria breve. Não seria. Pelo menos 70 anos, que é quando começam a voltar. O exílio seria longo, bem longo. E depois dos 70 anos, tantos outros mais para a reconstrução no futuro, que a gente vai ver depois lá em Neemias essa história ainda acontecendo. Assim, naquele momento da história, naquele horizonte do presente que eles estavam vivendo, sim, eles deviam viver à luz da esperança futura, fazendo o melhor que podiam dentro das circunstâncias difíceis que eles cabiam viver. E há uma verdade importante aí. Mas tem outra verdade também. E a verdade que Deus quis comunicar através de Jeremias já no começo do exílio é: a maldade dos babilônios é imensa, cruel, tanto como havia sido a dos egípcios, os 400 anos de escravidão, ou dos assírios no passado, ou dos romanos, quando no Novo Testamento vão pensar e falar, usar a linguagem de Jeremias 50 e 51, ou de Isaías 40 e 55, que é um eco dessa passagem também, vão usar no Novo Testamento, falando da Babilônia. Ou no Apocalipse de João, capítulos 18, 19, falando da Babilônia. E nós sabemos que lá no Novo Testamento eles não estão falando mais do Império Babilônico. Eles estão falando do Império Romano. A linguagem aqui clara é que eles no exílio poderiam, debaixo da opressão do império, confiar naquele que faria justiça. Aquele que fará toda a maldade cair sobre as cabeças deles mesmos como uma grande onda. Que o mal chegaria um dia ao seu fim. E eles precisavam ouvir isso de novo. O mal chegará ao seu fim. E que grande verdade é essa que eles precisavam ouvir, nós também hoje, e isso nos leva ao último ponto de hoje, que é uma esperança final de redenção. Queridos, quando nós lemos textos de juízo nas Escrituras, nós precisamos ter bem claro uma coisa. Juízo na palavra de Deus rima com esperança. Eu vou repetir. Na palavra de Deus, juízo rima com esperança. É uma esperança final de redenção de todas as coisas, de todas as pessoas, de toda a criação. É interessante, eu sei que já faz um tempo que nós tivemos aquela mensagem passada em Jeremias sobre o juízo às outras nações. Então, talvez eu teria que voltar lá no YouTube para tentar lembrar, né? Mas eu lembro vocês que nos juízos às outras nações, apesar das palavras difíceis de juízo dirigidas àqueles outros povos ao redor, com frequência havia também uma promessa, mais ou menos explícita, dependendo da profecia, aquelas nações, de que mesmo aquelas nações estrangeiras seriam restauradas no futuro. E era, eu creio, um lembrete importante da redenção final de todas as coisas, para todos os povos, em todos os lugares da terra. Por isso nós somos, povo de Deus, um povo essencialmente missionário. Por isso esse é o projeto de Deus para o seu povo. Participemos dessa missão reconciliadora de Deus a todas as pessoas, em todos os lugares. Mas quando a gente move para o juízo final
do livro de Jeremias, que é o capítulo 50 e 51, a gente não vê promessa de restauração aqui, pelo menos para a Babilônia. Há tremendas palavras de destruição absoluta e final que cairão sobre a Babilônia, sem promessa de restauração. O sentido disso parece estar no fato de que Deus não está falando apenas da Babilônia no passado. E isso, quando a gente dá um passo para trás e olha todas as escrituras, isso nos ajuda. A linguagem nas escrituras, especialmente no Novo Testamento, quando se refere à Babilônia, como no livro do Apocalipse, é para representar todo o mal que assola a humanidade, toda a criação, desde o princípio dos tempos, desde a rebelião original. E assim Jeremias antecipa esse tema tão precioso das Escrituras, que é: o mal chegará ao seu fim. A morte morrerá. O anúncio do juízo sobre a Babilônia, por tão impressionante e violento que nos pareça ser, na verdade anuncia para um povo que estava em profundo sofrimento, em profunda opressão, que eram vítimas de violência, que esse mal chegará ao fim. Talvez, claro, eu sei que tem esse lugar para essa pergunta: puxa, mas por que essa linguagem violenta na palavra de Deus, nas Escrituras? Por que usar essa linguagem? E há dois comentários finais que eu gostaria de fazer a esse respeito. Quando nós falamos, ou no caso do povo, quando eles ouvem, eles ouvem essa profecia lá na Babilônia, porque a carta é levada pelo Seraías nesse ano, e com instruções para ele ler para todos, eles deveriam orar aquilo, e ela é proclamada publicamente. E há uma encenação simbólica que eu já menciono a ela. Quando eles ouvem essa profecia, essas palavras de juízo, as vítimas de violência, oprimidas, como que entregam as suas vidas, o seu futuro e o futuro dos seus opressores nas mãos de Deus. A gente como que põe para fora. Não está mais em nossas mãos a vingança. O que a gente pode fazer? A gente põe para fora as nossas vidas, o nosso futuro e o futuro dos nossos opressores nas mãos de quem deve estar nas mãos de Deus. A gente como que reconhece com isso que essa vingança, essa retribuição, certamente está nas mãos de Deus. E de alguma maneira isso nos conforta, nos cura. E o segundo comentário é que é isso da encenação da palavra quando é lida lá na Babilônia. As palavras, era um rolo, lembra que era um rolo, né? O rolo, ele é enrolado, essas são as instruções, em uma pedra, e essa pedra é jogada no fundo do rio Eufrates. Outra vez um simbolismo. E eu tomo cuidado porque os símbolos, como a arte, eles podem carregar esses diferentes sentidos. Mas vejam que belo isso aqui. Da profecia dessas palavras serem envoltas em uma pedra e jogadas no fundo do rio. Esse peso, essa dor, eu não carrego mais. Esse peso, essa dor, eu não carrego mais. Ela foi falada, ela foi manifesta, foi expressa e mais pelo próprio Senhor. O juízo já está proferido. O juízo já foi anunciado. No devido tempo, na hora certa, e essa hora chegará. Todo esse mal chegará ao fim. Todo o mal será destruído. E com isso somos liberados para viver. Para nessa vida não ficar apáticos. Fazer o que podemos e devemos fazer. O que está ao nosso alcance com a ajuda de Deus. Por isso Jeremias 29.
e tudo mais entregamos nas mãos do Senhor. A justiça de Deus, a redenção final, elas chegarão. E com isso nós podemos viver em paz e confiantes naquele que é o Senhor da história. Queridos, queridas, palavras de juízo também nos ensinam. Palavras de juízo também apontam para a esperança final que nós temos só no Senhor. O que a gente pode fazer para levar dessa palavra de Jeremias e que perguntas a gente pode refletir? Eu sugiro primeiro que cada um de vocês talvez encare nessa tarefa. Tem o Lemos Juntos, eu sei, tudo mais, mas pega algum dia aí, acha um lugar confortável, tranquilo, porque pega um copinho de água, que às vezes vai ser duro. Leia Jeremias 50 e 51. Se possível, mais de uma vez. O que mais te chama a atenção nessas palavras de juízo e por quê? E ore a esse respeito. Segundo, como essas palavras de juízo podem nos animar quanto ao arrependimento que nós precisamos hoje, de maneira pessoal e comunitária também. Porque o juízo ele aponta para a possibilidade de redenção que muitas vezes necessita uma revisão na nossa própria vida também. E a terceira pensem sobre esse dilema que aparece aí, busquem o Shalom e fujam da Babilônia. Como que vocês entendem e buscam viver essas duas verdades complementares das Escrituras? Que Deus nos ajude nessa tarefa.